Estamos, irmãos, diante de um texto conhecido da igreja, né? Um texto que certamente nós já ouvimos em diversas situações, mas e trata-se de um milagre extraordinário, de uma cura miraculosa. Nós não temos dúvida alguma disso. Mas para que nós entendamos melhor todo o contexto em que isso aconteceu, eu gostaria de pontuar com os irmãos algumas coisas a respeito do pano de fundo, né, de como se constituíram todas as coisas até que esse milagre acontecesse por intermédio da vida de Pedro e João, os apóstolos de Cristo. Em primeiro lugar, esse registro desse milagre consta no livro de Atos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, se autodefine. É uma narrativa coordenada de tudo o que aconteceu, não é, a partir da expansão da igreja, do início da igreja. E ele foi escrito pelo médico Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos. É unânime a compreensão de que esse livro, outrora, esse registro, esse documento, ele era um bloco só, Lucas e Atos. Circulou em algum momento assim juntos, mas depois ele veio a se tornar 2 livros, que não são tão distintos. Se a gente ler, a gente vai perceber que, na verdade, o livro de Atos é uma espécie de ponte, de transição, que liga tudo que aconteceu com os discípulos de Cristo ali, os evangelhos, as cartas paulinas. E o livro de Atos, ele contém a história do início da igreja. No livro de Atos, necessariamente no capítulo 2, anterior a esse que nós lemos, que nós temos o início da igreja primitiva. Historicamente, é unânime se conceber que a igreja nasceu aqui. Então, nós temos no primeiro capítulo o nascimento da igreja, ou melhor, no segundo capítulo, o nascimento da igreja. Temos o crescimento da igreja, a expansão da igreja, não é, de forma completa, de forma mundial, dentro daquele tempo. Não é? Então, assim, é exatamente isso que nós vemos aqui no começo do livro. O capítulo 1, o capítulo 1 de Atos, fala da ascensão de Cristo. Todos nós sabemos que depois que Cristo ressuscitou, após o 3º dia, ele apareceu e esteve com os discípulos pelo menos 40 dias, né? E por diversas vezes ele apareceu, comeu, e enquanto ele apareceu e esteve com seu colégio apostólico, por assim dizer, em determinado momento, e o capítulo 1 de Atos fala sobre isso, ele comissionou esses discípulos acerca do papel que eles teriam a partir de então, uma vez que ele voltasse para o Pai. Então ele chama os discípulos e diz que, capítulo 1, versículo 8, eu vou ler para os irmãos, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, essa é a missão que o Senhor dá àquela igreja que surge ali, que nasce ali, e não seria uma tarefa fácil, porque o líder principal daqueles cristãos acabara de ser morto, né? Enfrentou perseguições, foi negado, rejeitado, embora isso tudo tivesse que acontecer, mas eles estavam um pouco temerosos. Mas Cristo precisava voltar para o Pai, a sua missão aqui já havia sido cumprida. E diante disso, eles sabendo da necessidade que os discípulos tinham, do temor, né, para tamanha tarefa, desafio, ele disse que eles receberiam a ajuda do Espírito Santo, do Consolador, e lhes fez essa promessa. Então, quando os discípulos viram Cristo ser assunto aos céus, e ele se despediu deles, o Senhor orientou para que eles voltassem e ficassem em Jerusalém, esperando esse revestimento do Espírito Santo para dar prosseguimento a esta obra. E o capítulo 2 de Atos conta exatamente isso. A descida do Espírito Santo sobre aqueles crentes que estavam reunidos. E nós sabemos que houve, de forma miraculosa,
o poder do Espírito Santo veio quando eles estavam reunidos na festa de Pentecostes, não é? E desceu sobre eles um poder que encheu a casa, como um som de um vento impetuoso. Todos nós sabemos disso. E eles receberam poder do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo de Deus, que era um batismo diferente daquele de João, né, que batizava em águas. E cumpriu-se a profecia dita por Joel, e cumpriu-se as palavras do Senhor Jesus acerca do recebimento de poder para agora dar prosseguimento a essa obra. E muitos dali receberam dons de línguas. Nós sabemos que eles receberam dons de língua para que isso apontava para a necessidade universal de expansão do Evangelho. Eles começaram a falar idiomas diferentes. E aquele acontecimento foi algo que causou tanta admiração, que as pessoas, né, se aproximaram deles, acusando-os, inclusive, de embriagados, pois não entendiam o que estava acontecendo. E Pedro, já cheio do Espírito Santo, que ele acabara de receber com ousadia, né, aquele mesmo Pedro que negara Jesus, aquele mesmo Pedro que tinha uma fé, de certa forma, vacilante, ele pega a palavra e discursa para aquelas pessoas que estão ali, dizendo que não, eles não estavam embriagados, mas eles já estavam recebendo aquilo que mais precioso o Senhor Deus estava descendo sobre eles. E aí, temos o primeiro discurso de Pedro. Quando Pedro discursa, 3.000 novos crentes aceitam a Cristo Jesus, recebem a Cristo Jesus, são batizados nesse mesmo Espírito, e aí nós temos o marco inicial do nascimento da igreja. A igreja primitiva, né, historicamente, ela nasce em Atos 2. Então, nós entendemos, a partir de então, que todo o poder e revestimento do Espírito Santo que o Senhor deu, ou conferiu à igreja, aos apóstolos naquela ocasião, foi com o intuito, né, a fim de que o nome dele fosse proclamado, e todo o revestimento de poder que a igreja do Senhor recebe e tem, é unicamente com a finalidade de ser capacitado para o serviço do reino. Nada diferente disso. Então, imbuídos nesse espírito, nesse poder, esses 2 apóstolos subiram ao templo. E aí nós temos o versículo 1, que nós acabamos de ler. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A oração da hora nona era um dos 3 momentos de oração que acontecia diariamente. Todo bom judeu, não é, religiosamente ia ao templo orar 3 vezes. 3 vezes orava. E foi nessa ocasião que Pedro e João subiram ao templo para a oração. E é importante a gente frisar aqui que mesmo eles acabaram de passar por Atos 2, tendo tido uma experiência sobrenatural com o poder do Espírito Santo, tendo recebido um revestimento de poder sobrenatural, mas eles não deixaram de cultuar e de buscar o Senhor no templo e de frequentar aquele lugar com os demais judeus, com os demais religiosos, digamos, não é? E isso nos ensina muita coisa. Nós sabemos que quando o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, isso não é para nos deixar, de certa forma, presunçosos ou cheios de si, ou achando que estamos num nível de espiritualidade, de unção diferente e nos julgarmos santarrões demais, a ponto de, inclusive, deixar de frequentar as paredes físicas, o templo do Senhor. Infelizmente, irmãos, é notório, né? Todos nós sabemos o quanto muitas pessoas que se dizem crentes têm deixado de frequentar. É crescente esse fenômeno de desigrejados, não é verdade? Especificamente depois que nós passamos por esse período de pandemia, que os cultos tornaram-se, por essas ferramentas possíveis, né, por essas plataformas, as pessoas têm se acomodado e têm defendido uma ideia de ser crente em casa. E aqui nós entendemos que isso é totalmente antibíblico. Ninguém é crente em casa. Ninguém é crente em casa. Você pode até dizer, eu não preciso das paredes físicas de um templo para servir a Deus. De fato, porque nós somos igreja e onde nós estivermos, nós devemos ser igreja e nos comportar como tal. Mas a palavra igreja, a expressão igreja, dá a ideia de
coletividade, de coletivo, porque nós pertencemos a um corpo, então a gente precisa congregar, a gente precisa estar junto, a gente precisa orar junto, nós precisamos dos nossos momentos individuais na nossa casa, de devoção, de oração, de aplicação à palavra, mas também nós precisamos de estar cultuando, congregando publicamente, coletivamente. Foi isso que aconteceu aqui. Infelizmente, nós sabemos que é bem comum, né, é crescente, né, como eu já falei, o número de pregações no YouTube, né, e obviamente que eu não me refiro, irmãos, àquelas situações em que nós não, às vezes, somos impedidos de estar fisicamente em um lugar e a gente quer ouvir, quer participar. Eu mesma já estive impedida, já adoeci de estar no templo, mas a gente vai lá, recorre à plataforma e assiste, mas tendo em mente que se você assistir um culto em casa, se você assistir uma pregação em casa, se você assistir uma live de oração, isso não substitui a obrigação de estar no templo, a obrigação de cultuar, a obrigação de congregar. E qualquer coisa diferente disso é heresia, não é verdade? Então nós aprendemos aqui com esses dois apóstolos, quando a igreja primitiva nasceu, a importância de nos congregarmos, de unidos, testificarmos desse Cristo, do poder desse Deus. No versículo 2 diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Nos é apresentado agora um personagem novo, né? O coxo. Nós vemos que não existe uma identidade. Esse coxo não tem nome, esse coxo não tem família. A informação que Lucas dá é que ele era um coxo de nascença. Ou seja, ele desde o ventre nunca nasceu assim, nunca experimentou andar. E interessante que a gente entende e podemos pensar é que, com certeza, né, esse homem era um homem desprezado, rejeitado. O fato dele não ter o nome aqui, ser conhecido apenas como um coxo, ou um aleijado, tira dele toda a dignidade. A única informação extra que nós temos sobre esse coxo está escrita no capítulo 24, versículo 22, que diz que ele possuía mais de 40 anos. Toda uma vida, de certa forma, de rejeição, de exclusão, de vergonha, de limitação. Ele era um inválido, ele era um inútil, não é? Ele precisava ser sempre levado, carregado por alguém para onde quer que fosse. Imagina você depender de outra pessoa, do tempo, da atenção, da disponibilidade de outra pessoa para lhe levar para onde você precisa ou para onde você deseja estar. Essa era a condição desse coxo. E não existia, como nos tempos de hoje, por exemplo, aposentadoria, previdência, nenhum direito. Ele precisava estar naquela porta para esmolar. Fazia parte do tempo, digamos, útil dele estar ali. E, por exemplo, o fato dele ser levado diariamente para aquela porta, no mesmo lugar, como um objeto que precisava esmolar, né, para poder prover alguma coisa para o seu próprio sustento, fazia parte também da cultura de que pessoas como ele, outros, né, cegos, outros deficientes, eram sempre colocados nesse lugar de forma estratégica para pedir. Nós sabemos que nos dias de hoje não é diferente. É muito comum que nós saiamos e na porta do supermercado, por exemplo, vai ter alguém sempre pedindo alguma ajuda, algum recurso, algum alimento. Na porta do banco, né, as pessoas às vezes até nos importunam, nos constrangem. Nas farmácias, então, de forma estratégica, essas pessoas eram colocadas nesse lugar, à porta desse templo, porque era um lugar para onde afluíam muitas multidões, né? Diariamente, se nós pensarmos, muitas pessoas passavam por ali. E também fazia parte da cultura do povo judeu separar um valor, separar uma quantia semanalmente para assistir
né, para dar de esmolas, para ofertar. Eles entendiam que esse ato era um ato de misericórdia, de compaixão, de piedade, e isso era visto de forma favorável por Deus. Então, era tudo muito, que fazia muito parte ali da cultura de como se organizava a compreensão daquele povo. E quanto à porta que este coxo era colocado, essa porta ela é chamada de Formosa. E, de fato, era uma porta bela. A descrição dessa porta é que era uma porta grandiosa, magnífica, bela. Ela é descrita como uma porta enorme, de dimensões gigantes, tanto em largura quanto em altura e largura. E ela era toda fabricada de bronze maciço. Era preciso pelo menos 20 homens para abrir essa porta. Então, ela era uma porta espetacular. Possivelmente, né, as pessoas, das muitas portas que esse templo tinha, todo mundo ia querer passar pela porta mais bela, não é? Não sei. Só sei que a informação que nós temos é que era nessa porta que esse coxo ele era colocado diariamente. Diariamente. Versículo 3 e 4. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer aqui diz respeito ao fato de o coxo ver que Pedro e João iam passar por eles naquela ocasião. E o fato dele implorar, né? Ele não pediu uma esmola, ele implorava por uma esmola. O que denota uma ideia, de certa forma, de desespero, de angústia, considerando que, embora ele estivesse nessa porta formosa, embora ele estivesse num lugar que, de certa forma, podia trazer alguma projeção para ele, isso não acontecia. Quem, pois, se importaria com a voz de um aleijado, um mendigo? Quem, pois, está preocupado com o que ele está falando? Isso acontece nas nossas vidas. Se a gente encontra uma pessoa no mesmo canto, pedindo, vou pedir ajuda uma vez, pede outra vez, às vezes a gente corta o caminho, a gente cruza o caminho. Isso aconteceu comigo, inclusive, ontem, num determinado sinal aqui, que eu fui abordada de sábado passado, e ontem eu fui abordada de novo pelas mesmas pessoas, e eu falei, eu ajudei vocês sábado, e ele falou assim, mas você me ajuda de novo, hoje. Então, assim, às vezes a gente até corta caminho, porque a gente se sente, né, de certa forma, importunado. Então, é comum que pessoas que estão nessa condição profiram algumas palavras que tentem sensibilizar e chamar a atenção deles para si. Por exemplo, uma ajudinha para o aleijado, não é? Não sabemos que tipo de ladainha ele dizia, mas alguma coisa ele dizia para implorar a atenção daqueles apóstolos para ele. Até porque, se ele era uma pessoa deficiente, né, e aqui eu gostaria de pensar assim, nós não sabemos exatamente que tipo de deficiência ele tinha, se as pernas eram curtas, se ele era manco, se os pés eram para dentro, nós não sabemos. Ele tinha pés e pernas, mas ele não andava. Tinha alguma limitação que o impedia de andar. Então, certamente ele estava ali deitado ou sentado. O ângulo que ele olhava as pessoas não era o mesmo, as pessoas sempre olhavam para ele, não é? De cima para baixo. Então, tudo isso denota desprezo, vergonha, humilhação. Mas Pedro e João fitou. Versículo 4 diz assim, que Pedro e João, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E aqui eu gostaria de pensar com os irmãos que Pedro e João acabaram de passar por Atos 2, receberam poder, a autoridade do Espírito Santo, e nós entendemos que uma vez que isso acontece na vida do crente, tudo muda. Ora, esse coxo estava nesse lugar, nessa condição, há mais de 40 anos. Então, possivelmente, eu quero acreditar que Pedro e João já haviam passado por ele outras vezes.
Mas só que, pensem comigo, o lugar era o mesmo, o coxo era o mesmo, mas Pedro e João, eles já não eram os mesmos. Eles tinham um olhar de misericórdia, eles tinham um olhar diferente, porque eles já tinham experimentado o poder do Espírito Santo em suas vidas. Então, o olhar desses dois apóstolos para este coxo foi diferente. Um olhar que fita é um olhar de atenção. É um olhar que denota atenção. Foi isso que aconteceu. E nós aprendemos que, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, o nosso olhar muda. Deve mudar. A nossa cosmovisão muda. Porque já é Cristo que opera em nós. E como aconteceu com os dois apóstolos de Cristo, deve acontecer conosco. A nossa vida passa por uma transformação em todas as áreas. O nosso olhar muda, o nosso falar muda, o nosso andar, a maneira como nós nos portamos, tudo isso muda, deve mudar. Deve mudar. Então, como eu falei, esse olhar atencioso dos apóstolos para este mendigo, para este coxo, revelava, na verdade, do poder do Espírito Santo que eles tinham recebido. Certamente esse coxo era um homem que vivia cabisbaixo, baixa autoestima. Ele não tinha motivo para estar de cabeça erguida olhando quem vinha. Já devia, em algum momento ele devia cansar de ser enxotado, de ser rejeitado. Por isso que os apóstolos dizem assim: olha para nós, não é? Porque de certa forma ele era tido como uma escória humana, irrelevante. Não fica claro para a gente nesse texto se ele tinha família, como eu já disse, se ele era casado. Mas ele devia ser um peso. Ele devia ser uma vergonha, né? Era um anônimo. Era um anônimo. E uma coisa que nós aprendemos também nessa passagem é que, por exemplo, muitas pessoas, nós conhecemos muitas pessoas que, infelizmente, quando vão fazer algum bem, ter alguma atitude benevolente para outro, né, doar, ajudar, auxiliar, elas fazem questão de tornar isso público. Quando Pedro e João abordam esse coxo, não era essa a intenção deles. Ele não disse assim: ei coxo, olha para a gente, vamos fazer uma selfie. Que infelizmente a gente vê pessoas que tocam trombetas para qualquer atitude, né, benevolente que julgam ter. E a gente sabe que eles já receberam a recompensa por isso. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos orienta em Mateus capítulo 6, versículo 2, diferente. Os crentes salvos, eles não se portam assim. Diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, nós aprendemos aqui, né, nessa circunstância, que o olhar dos apóstolos para aquele coxo foi um olhar que não tinha o intuito de projetar a imagem deles. E o versículo 5 e 6 confirma isso. Vamos ler? Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pensando no versículo 5, nós entendemos que o olhar de misericórdia de Pedro e João, que ali representava a igreja que nascera, revela que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós tiramos o olhar das coisas e focamos no outro. O olhar de Cristo não é um olhar materialista. Nós passamos a enxergar o outro, o próximo, conforme o olhar de Cristo, com piedade, com misericórdia, com compaixão. E no versículo 6, quando Pedro diz que não tinha prata nem ouro, revela exatamente a mesma coisa.
que naquele instante, a compreensão de Pedro é que o que aquele coxo precisava nem era de prata, nem de ouro, nem de bem, de valor material. Naquele instante, diante daquela situação, Pedro compreendeu que o que aquele coxo precisava era aquilo que de mais valioso a igreja possui, que Pedro já tinha também: Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo, a autoridade que foi conferida a ele no poder do nome de Jesus Cristo, que não só levanta um coxo da sua condição física limitada, daquela situação de miséria, de humilhação, mas também transforma a sua vida em todas as áreas. É o nome de Jesus Cristo, é o poder do nome de Jesus Cristo que conferiu isso àquele coxo. E Pedro teve essa compreensão. Somente essa moeda, somente esse tesouro que a traça não corrói, que não há corrupção, que não depende de bolsa de valores, que não oscila, que se mantém valioso de eternidade a eternidade, somente Jesus Cristo é que poderia mudar a vida daquele homem. E é isso que nós entendemos, porque se Pedro e João tivessem dado algum bem, prata, ouro, algum valor, e eles poderiam ter feito isso. Porque nós vimos no capítulo 1, que quando aquela igreja nasceu, aquela igreja era uma igreja que partilhavam tudo entre si. Eles em união oravam, partiam o pão, iam, pegavam todos os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos para que fosse repartido entre os irmãos, para que não houvesse falta a ninguém, para que todos fossem assistidos igualmente. Então, pensando nisso, talvez eles tivessem sim alguma moeda, alguma coisa para ofertar, e fazia parte até da cultura, do culto, ofertar. Mas naquele instante, a perspectiva de Pedro muda a partir daquilo que nós já dissemos. Quando o Espírito de Deus passou a atuar na vida deles, daqueles apóstolos, eles passam a entender que não existe moeda, não existe valor, nada que possa mudar a vida de ninguém, como a palavra do Senhor, como o poder do Senhor. Se aquele coxo tivesse recebido qualquer valor daqueles apóstolos, consideremos que, no mínimo, ele iria voltar para casa, faria uma feira bacana, pudesse comprar próteses, né, se tivesse acesso, poderia comprar muletas, poderia comprar uma cadeira de rodas, mas em algum momento isso ia passar e certamente ele voltaria para os batentes da Porta Formosa. E a sua alma permaneceria igual, entranhada nas trevas. Mas Pedro, ciente disso, ofereceu e ofertou àquele coxo aquilo que ele mesmo já tinha provado. Ele disse: o que eu tenho, isso te dou. É mais ou menos como nós ouvimos aqui dos nossos pastores. A diferença entre o que é urgente e o que é importante. Não é? Era urgente que aquele coxo recebesse esmolas, recebesse alguma ajuda. Mas isso não era suficiente e não era tão importante. Cristo é suficiente. E nós, irmãos, éramos este coxo. Nós éramos este coxo. Mutilados pelo pecado, andando em densas trevas, vergonha, opróbrio, inutilidade, sem perspectiva, cabisbaixos. Mas Cristo, com seu poder, com sua misericórdia, nos alcança, nos levanta, nos tira da nossa condição de miséria humana e nos sustenta. Não é? E diz que nos ajuda. No Salmo 103, Davi descreve esse Deus, e ele diz assim: é Ele que redime a nossa alma da cova. Então, irmãos, não há tesouro melhor a se oferecer. E nós aprendemos que nada diferente disso é o que é conferido à igreja. Todo o poder e autoridade que é conferido à igreja através do poder do Espírito Santo é para que nós saiamos e propaguemos deste nome, testifiquemos de Cristo, porque a obra continua. Estes foram os primeiros cristãos, esta é a primeira igreja, mas nós estamos aqui.
e temos esse mesmo papel. Hoje é culto de missões, nós já ouvimos aqui a respeito da nossa responsabilidade. E nós entendemos que o evangelho genuíno, que deve ser pregado pela igreja, não é um evangelho que oferece bens materiais. Que infelizmente existe muitas igrejas que só tem isso para ofertar. Você vê tudo lá, menos o poder de Cristo. O verdadeiro evangelho não oferece prata e nem ouro, que são corruptíveis e que deixam o homem igualmente manco, pois a sua alma permanece em trevas. Mas a igreja deve pregar um evangelho que oferece Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o poder do Espírito Santo que pode libertar as nossas almas, transformar a nossa vida em todas as esferas, como eu já falei, e nos permite andar por este novo e vivo caminho de cabeça erguida. É o Senhor, é o poder do seu evangelho que nos confere isso. Versículos 7 e 8. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Não era para menos. Não era para menos. O que nós vemos aqui, descrito pelo evangelista Lucas, né, que era médico, é que com muita propriedade, ele diz que este coxo imediatamente levantou-se e andou. Imediatamente, irmãos, foi uma cura instantânea. Claro que esse não é o padrão de cura que Deus tem. O Senhor cura como Ele quer, da maneira como Ele quer. Nós temos diversas outras situações de curas igualmente miraculosas que o Senhor operou. E são os critérios do Senhor e os propósitos do Senhor sobre as curas são muito específicos, são muito particulares. Então, não se trata de um padrão, mas nesse instante era preciso que isso acontecesse. Esse coxo levantou-se imediatamente. Irmãos, vocês conseguem imaginar uma pessoa que nunca andou, que tinha mais de 40 anos? É só a gente pensar, por exemplo, numa criança. Uma criança, o processo que permite que ela ande, como eu falei, é processual. Primeiro a criança vai equilibrar a cabeça, depois ela vai equilibrar essa cabeça sobre o tronco, depois ela se senta, depois ela começa a engatinhar, depois ela se levanta, se ergue, tenta dar os primeiros passos, e até que essa criança ande firmemente e comece a correr, é um processo. E envolve muitas coisas, mas olha só como nosso Deus é poderoso. Ele pega um homem de mais de 40 anos que nunca havia andado e coloca ele de pé pelo poder do seu nome. Irmãos, isso é maravilhoso. E, por exemplo, nós estamos aqui diante de uma situação que me fez reportar a Ezequiel 37, naquela visão. Quando o Senhor, diz assim, de repente, aquele vale de ossos secos, ele traz vida, e tendões, músculos, nervos se juntam e ali começam a se movimentar. É exatamente isso que acontece aqui. Nós não sabemos o que era a limitação daquele coxo, mas nós sabemos que imediatamente ele ficou de pé e ele não só andou, ele saltou. Ele saltou, e isso foi notório, Isso foi notório. E ele louvava a Deus. Passou a andar, entrou com eles no templo e louvava a Deus. Irmãos, eles não podiam entrar no templo. Coxos, cegos, eram tidos como malditos de Deus, porque era como se eles tivessem um pecado, fossem pecadores, tão impuros, e que a cultura entendia que, por serem tão terríveis, eles viviam totalmente marginalizados. Eles não tinham acesso ao templo, por isso que ele ficava na porta. Ele jamais tinha entrado naquele templo. Eles eram tidos como pessoas, como eu já falei, como se Deus tivesse
colocado no corpo deles aquela deficiência por causa do pecado deles ou da família. Então, eles não tinham acesso a muitos locais da sociedade. E o templo era um deles. Vocês entendem por que ele saltou? Por que ele louvou a Deus? O Senhor o levanta e agora ele pode entrar naquele templo, adentrar. Assim como o próprio João fala no seu evangelho, que o Senhor Jesus é a porta pela qual a ovelha que passar encontra salvação. Não foi pela porta formosa que aquele coxo passou. Ele conheceu a Jesus Cristo, a porta através da qual existe salvação. E esse é o motivo pelo qual ele entra saltando. A sua alma estava se regozijando. Com certeza passou um filme na mente dele. Eu não vou mais precisar mendigar. Eu não vou mais precisar voltar para aqueles batentes. Eu não precisava nenhuma prata, nenhum ouro. Nada me tirou daquela condição. Mas o nome de Jesus acabara de mudar a sua história por completo. E irmãos, considerando que nós éramos esse coxo, será que nós temos motivos para entrar nesses templos louvando a Deus? Saltando, com a nossa alma regozijante? Certamente. Eu sei que nem todos os dias a gente chega na casa do Senhor assim, não é? Mas nós aprendemos isso aqui. E aprendemos ainda que a fé e as obras, elas andam lado a lado. Eu gostaria de pensar com os irmãos, por exemplo, que quando Pedro disse ao coxo que ele se levantasse, ele não disse, levante-se, e ficou inerte. Ele fez o quê? Ele estendeu a mão, né? Com a mão direita, ele deu a mão direita e levantou. Ele ajudou aquele coxo a se firmar. Isso aponta para o papel social da igreja. Nós temos um papel social, como eu disse, né? Está escrito em Tiago. Nós não podemos despedir um faminto ou uma pessoa que está precisando de vestimentas, por exemplo, apenas com Deus te abençoe, vá em paz. Nós precisamos alimentar. É papel da igreja também assistir aos necessitados. Tiago 2:15 fala sobre isso. Então, o papel da igreja de dar a mão, de acolher, de cooperar e de auxiliar, ainda que nós tenhamos o pão da vida para oferecer, ainda que nós tenhamos a água viva, que não cessa, mas nós não podemos fechar os olhos para as necessidades dos nossos irmãos e para a necessidade das pessoas à nossa volta. Isso faz parte do perfil de um crente que recebeu o Espírito Santo de Deus. Para terminar, irmãos, nós vamos ver os 2 últimos versículos, versículos 9 e 10. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos, nada naquele templo, nenhuma oferta havia dado visibilidade àquele coxo. Ele poderia ter recebido já muitas ofertas, muitas esmolas, mas nada como aquilo que ele recebeu de Pedro foi comparável, né? Aquilo que ele recebeu de Pedro. Nunca aquele povo tinha ido àquele templo e estado num culto como aquele. Aqui diz que eles, com assombro e admiração, olhavam para aquele coxo. Eles pensavam assim, meu Deus, não é possível. Será? É ele mesmo? Não acredito. E o coxo saltava. E o coxo louvava a Deus. E eles se entreolhavam. Com certeza, se eles tivessem celular, né, fariam alguns registros e mandariam no WhatsApp. Menino, o que está acontecendo aqui na igreja hoje? Preste atenção, aquele coxo que todo mundo conhece, que fazia 40 anos que estava ali na porta daquele templo, está aqui curado, pulando, né? Aqueles irmãos nunca tinham ouvido nada semelhante. Então nós entendemos que o poder do Espírito Santo que opera na vida da igreja deve resultar em testemunho público de transformação de vida, de mudança radical. Somente uma conversão total, que implica em transformação em todas as áreas, é que vai impactar o mundo.
Somente uma transformação completa nas nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, é que vai impactar o mundo. Se aquele coxo tivesse entrado coxo mesmo, dizendo, eu recebi uma grandiosa oferta, não mudaria muita coisa. Mas o que chama a atenção do mundo é transformação de vida total. E isso só é possível mediante o poder do Espírito Santo que opera e atua na igreja através dos crentes. Através dos crentes. E eu gostaria de pensar com os irmãos. Nós temos motivos para louvar a Deus, pensando quem nós éramos, em quais batentes nós mendigávamos, e pensando o que Cristo fez por nós, quem nós éramos e o que Cristo fez por nós, nós entendemos que nós temos motivos como esse coxo para andar assim, testificando de que Jesus Cristo é sim o Messias esperado, Filho de Deus, o Messias anunciado, Filho de Deus, né? Que era esse o objetivo de Pedro e João com aquela igreja primitiva, testificar que Cristo era o Messias enviado, que aquelas pessoas o rejeitaram, o crucificaram, mas eles, como prova viva do que eles viram, do que eles receberam, eles agora não tinham que falar e anunciar. E esse é o papel da igreja. E para encerrarmos, eu gostaria de considerar algumas coisas que nós aprendemos, outras aplicações. A primeira, a ideia central desta passagem está contida no versículo 6. E nos ensina que devemos dar aquilo que temos recebido de Cristo. O que temos recebido de Cristo não é apenas para o benefício pessoal, o nosso benefício pessoal, o benefício pessoal de quem recebe, mas para ser compartilhado com os outros, para que o nome de Cristo seja exaltado. Somente o nome de Cristo, nada além disso, seja exaltado. Tudo redunda em glória para Ele. E eu pergunto, o que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido de Cristo? O que nós temos feito? Diante daquele milagre, Pedro e João não quiseram glória para si mesmos, nem focaram no milagre em si. Eles atribuíram toda a glória ao nome de Jesus, o Nazareno. Aquele de quem Natanael disse, pode por acaso, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, ele mesmo. Atribuíram tudo a Jesus Cristo Nazareno, a quem os judeus negaram e pregaram, a quem os judeus negaram. E nesse instante os apóstolos pregaram arrependimento de pecados. Igualmente, a nossa missão enquanto igreja é sempre propagar o Evangelho e o nome de Jesus. Não há nada maior, nada que sobrepuje o poder do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Ele é suficiente. Nós ouvimos isso aqui agora na abertura do trabalho, na devocional do irmão Lucas. Cristo é suficiente. Se a igreja possui prata e possui ouro, amém. Mas se ela não possuir o Espírito Santo, ela permanecerá coxa, manca, precisando de muletas para se apoiar e mendigar. E por último, gostaria de pensar com os irmãos o seguinte: quem sou eu? Quem é você? Como você se identifica neste contexto? Como a igreja ou como o coxo? Se nós somos igreja, nós já recebemos poder, autoridade do Espírito Santo e agora nós não podemos nos deter. Nós temos que falar, anunciar de Cristo onde quer que estejamos. Se você for igreja, você tem que ter Cristo e evidenciar o poder do Espírito Santo em seu viver. Mas se você for o coxo, implica que você ainda implica que você vive ainda uma vida indigna de pecado, pecado que mutila e um pecado que te impede de andar, de saltar de alegria na casa do Pai e, portanto, ainda precisa de experimentar o milagre da salvação. E Jesus Cristo é o mesmo. Ele está aqui, a oportunidade é essa, para que nós confessemos as nossas falhas, confessemos o seu nome e admitamos que precisamos dele. Hoje é culto de missões, né? E eu ouvi aqui numa pregação, os irmãos vão me perdoar, eu não me recordo quem é o autor, mas foi uma citação de um dos nossos pastores que dizia assim:
Ou nós somos campo, ou nós somos missionários, ou nós somos missionários, ou nós somos campo missionário. Então, irmãos, a minha oração nesta manhã é para que o Senhor traga consciência a cada um de nós a respeito daquilo que nós já temos recebido dele, para que nós possamos sair testificando de quem ele é, do que ele faz e de que ele pode mudar e transformar vidas, resgatar das trevas e dar vida nova, esperança e vida eterna ao lado do Senhor. Essa é a mensagem da igreja e essa é a nossa missão. Amém? Que o Senhor nos abençoe.